Pregação de John Tauler. O mestre iniciou então sua pregação. Meus caros filhos, o que dizer? Todos nós vemos e percebemos que, sob muitos aspectos, a cristandade vive em uma situação extremamente infeliz, e se não começarmos a nos comportar de modo diferente, acontecerão coisas ainda mais lamentáveis. Portanto, que ninguém se deixe aborrecer por aquilo que direi. Com efeito, é muito urgente que nos seja dita a verdade, e de modo tal como há muitos séculos até hoje não se fez. Por isso pretendo sacudir oportunamente cada um de nós, sem poupar ninguém, e com absoluta franqueza e sem alusões ocultas, dizer aquilo que Deus me inspira. E se por causa disso eu tivesse de padecer sofrimentos, de bom grado os aceitarei, por amor a Deus. E o que não me for possível dizer agora, eu direi em seguida, antes que me demitam. Meus caros filhos, como será um discurso longo, prefiro sobrevoar o comentário ao Evangelho, assim como a querida figura de Santa Gertrudes, cuja festa hoje celebramos. Também não pretendo citar frases em latim, de modo que torne tudo mais breve. Quero, em todo caso, começar por algumas palavras do Evangelho de hoje. Foi levada a Nosso Senhor uma mulher, surpreendida em adultério, e os fariseus consideravam que devia ser apedrejada. Jesus disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então todos foram embora. Conforme João, capítulo 8, versículos 3 até o 9. Meus caros filhos, se nestes tempos o Senhor falasse a nós, cristãos, do mesmo modo, penso que bem poucos permaneceriam onde estão, sem ter necessidade de ir embora. Por isso quero começar por mim e pelos meus confrades do convento. Digam-me, quantos pensam que permaneceriam ainda em nosso convento como religiosos, sem ir embora? Nós nos chamamos irmãos pobres, que vivem de esmolas. Contudo, comportamo-nos consequentemente ao ouvir confissões na pregação? Só Deus o sabe, e o diabo também, meus caros filhos. Temo que entre nós haja de fato pouquíssimos que, ao confessar, amam e têm em mira apenas a Deus. O motivo é que preferimos e ouvimos com muito mais boa vontade os ricos do que as pessoas pobres. E isso é demonstrado pelo fato, por exemplo, de que se um de nós está recebendo a confissão de um pobre e pouco depois acorre o porteiro e anuncia: depressa, depressa, o senhor tal ou a senhora tal tem necessidade do Senhor. O que fazemos? Imediatamente nos levantamos, deixando o pobre na metade de sua confissão, e nos dirigimos à pessoa rica. O que significa esse comportamento nosso? Não está de acordo com uma vida pobre, mas vem de nossa avidez e de nossa honra soberba e vaidosa, ao qual estamos por demais apegados. Podemos assim nos vangloriar de ter muitos ricos senhores e muitas ricas senhoras entre nossos penitentes, enquanto nos calamos sobre pessoas pobres, boas e santas. E Deus sabe bem como nos comportamos durante a confissão com os ricos. Devemos indicar e ensinar a eles o caminho justo e reto. Mas, como esses ricos senhores trazem tantas desculpas, nós os ajudamos a se justificarem por amor de sua riqueza. Reviramos a Escritura de um lado para o outro, procurando escapatórias, e dizemos que se pode encontrar um acordo com a Escritura.
e assim mentimos. Em nenhum lugar da Escritura se encontra que a avidez, ou a soberba, ou a impudicícia devem ser ocultadas ou permitidas. Tudo isso é falso e vem do diabo. Saibam, portanto, que nós, por amor da riqueza de vocês, e em primeiro lugar, de nós mesmos, indicamos a vocês o caminho errado, tanto para vocês como para nós, e assim nos condenamos a cair de cabeça para baixo dentro de uma fossa profunda, e vocês se precipitam sobre nós. Em todo caso, para vocês, ricos, se ainda se consideram estar mais alto do que nós, as coisas não caminham muito melhor. Com efeito, com a perspicácia de vocês em certos casos, compreendam que não os estamos conduzindo sobre o caminho mais seguro e direito, mas sobre o errado, e apesar de tudo, vocês nos seguem. Meus caros filhos, também do púlpito, com nossas pregações, devemos indicar-lhes o reto caminho, e com palavras sóbrias e sem ambiguidade, anunciar-lhes a verdade que compromete. Com efeito, é disso que neste tempo temos absolutamente necessidade. Nós, ao contrário, nos tornamos mestres tão tolamente pusilânimes que tememos mais os homens do que Deus. Um outro motivo é que, atualmente, se algum de nós decide dizer abertamente a verdade, ninguém o quer ver e acolher em nenhum convento. E se, em todo caso, deve ser hospedado, então lhe proíbem pregar. E eis que imediatamente um outro prega em seu lugar e contradiz tudo aquilo que o primeiro havia dito. Portanto, as coisas vão mal para nós, meus caros filhos. Todavia não quero calar a verdade, mas pretendo oportunamente, com franqueza, colocar diante de toda categoria de pessoas suas faltas, conforme Deus me proponha. E qualquer coisa que deva me acontecer, eu a aceitarei de boa vontade, por amor a Deus. Meus caros filhos, a partir do que estou dizendo e de como as palavras soam, poderão pensar que eu tenho unicamente querido falar de mim e de meus confrades. Mas eu não pretendo isso. Junto conosco, eu quis citar em causa todos aqueles que recebem as confissões e pregam do púlpito a palavra de Deus, sejam eles não só parocos, sacerdotes, seculares ou religiosos, mas também pessoas de qualquer categoria às quais é conferida alguma autoridade. A todos eles tive presentes ao falar, da mesma forma que nós. Agora eu deveria falar dos bispos e daqueles sacerdotes, delegados por eles, a quem são confiadas as igrejas. Suponho que não estejam aqui presentes. Todavia, se eu não falasse deles, vocês poderiam concluir que de algum modo evito a questão e que desejo poupá-los. Por isso, direi alguma coisa também sobre eles. E talvez eles fiquem a par disso, mas isso não me desagrada. Vocês devem, portanto, saber que no território que compreende uma diocese, o bispo tem a função de chefe e pastor, com o dever de supervisionar a região e cuidar de seus habitantes, vigiando para que estes observem a organização cristã. E uma vez que sempre existem pastores cegos, não é de se admirar se as ovelhas se extraviarem e os lobos as devorarem. Mas de que adianta, meus caros filhos, falar disso longamente? O importante é ir diretamente ao núcleo do problema. Pois bem, esses importantes sacerdotes seculares que, como delegados, têm a eles confiadas mais igrejas, ficam mais carregados de pecados do que os acumulados por um ladrão profissional
Com efeito, enquanto um ladrão rouba os bens de outro homem, esses sacerdotes infiéis e ímpios rapinam a propriedade de Deus, pois todas as igrejas pertencem a Deus. Elas são como esmolas, e Deus confia suas igrejas àqueles que delas têm necessidade para sustentar-se na realização de seu serviço. E além disso, quando um desses sacerdotes profanadores morre, em qual estado deixa o legado espiritual? Deixa uma doação não mais íntegra, colocando seus herdeiros sobre o mesmo caminho por ele percorrido, enquanto se apoderam daquilo que ele deixa, a menos que antes de morrer se preocupem em ressarcir o dano. Sobre quão preocupante seja tal estado de coisas, haveria ainda muito a dizer. Mas quem estiver sem pecado, atire contra eles a primeira pedra. Meus caros filhos, devemos também falar daqueles sacerdotes seculares comuns que, infelizmente, em grande número se comportam levianamente, motivo pelo qual devemos temer que vivam em uma condição muito preocupante. Um sacerdote que leva vida dissoluta e luxuriosa, fazendo disso um hábito, é pior que Judas no ato de trair a Deus. Que seja assim, é o que desejo lhes demonstrar, e portanto daí tirar o ensinamento para vocês. Assim como Judas foi um ladrão e um dissoluto, que ousou trair a Deus, da mesma forma é um sacerdote que se apodera de um ganho que pertence a Deus. Esse ganho lhe é confiado para que ele o empregue no culto divino, e oportunamente lhe é permitido separar o quanto ele precisa para viver, conforme suas necessidades. Aquilo que sobra pertence a Deus, e se ele o utiliza para outros fins, ele rouba a Deus muito mais gravemente do que Judas fez. Com efeito, quando Judas transgrediu, não existia ainda a respeito um mandamento conforme a fé cristã. Por isso, tal sacerdote que esbanja a propriedade de Deus comporta-se de modo muito pior que Judas. Há mais, porém, com as mesmas mãos com as quais tocou a Deus, tal sacerdote toca lascivamente uma mulher. Ele a beija com a mesma boca pela qual todo dia o Senhor passa. Oferece a uma mulher seu coração que devia pertencer a Deus, e no qual Deus, com pleno direito, devia habitar. Unindo-se a uma mulher, oferece-lhe seu corpo, que devia ser um templo de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E dessa forma infringe o juramento feito a Deus e se torna um perjuro e trai a Deus. Em vez de se unir a Deus, une-se a uma mulher, e não o faz apenas uma vez e em um momento como fez Judas, mas em repetidas ocasiões. Judas havia recebido Deus uma só vez, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 4, João, capítulo 13, versículo 26 e 1 Coríntios 11, 27. E além disso, não era um sacerdote ordenado como ao contrário tais sacerdotes, e nem sequer havia renunciado à mulher como ao contrário fazem os sacerdotes atualmente. Dizei, portanto, meus caros filhos, se tal sacerdote não é pior do que era Judas por sua vez? Temo que em nossos dias existam demasiados Judas. E caso existam, é preciso que, por amor a Deus, empreendam alguma coisa, reflitam sobre sua vida pecaminosa e decidam corrigir-se. Como veem, eles têm extrema necessidade disso. Meus caros filhos, fico muito admirado em relação ao sexo feminino, pelo fato de que uma só mulher seja tão impúdica a ponto de deixar-se tocar por um sacerdote.
Certos sacerdotes seculares devem, portanto, ser considerados piores do que Judas, mas caso acontecesse que eu, ou que os sacerdotes chamados religiosos, ou seja, pertencentes a uma ordem, nos comportássemos do mesmo modo que eles, seríamos piores e mais culpáveis do que eles. E se fosse algum dos prelados, como são chamados, que agissem assim, então este comete um pecado ainda mais grave. Se um bispo cometer, seu pecado será de uma gravidade ainda maior. Se por fim fosse o Papa que pecasse, seria o máximo da infidelidade e da perversão. Quanto mais alta é a dignidade revestida por uma pessoa, tanto maiores e mais graves são esses pecados. Se então fosse uma monja consagrada a Deus, também seu pecado seria muito mais grave, porque ela deveria imitar perfeitamente no corpo e na alma nossa amada Virgem. E sendo a nossa amada Virgem a genitora de Deus, da mesma forma essas monjas fizeram voto de imitá-la em sua ilibada pureza, de modo a poder gerar espiritualmente a Deus em seu coração. Todavia, meus caros filhos, quem de nós está sem pecado? Quem, portanto, estiver sem pecado, atire contra eles a primeira pedra. E agora vocês, pessoas do mundo, poderiam de fato pensar que eu os estivesse esquecido? Sem dúvida não. Também vocês devem se adiantar, pois são culpáveis da mesma forma que nós. E porém, que ninguém jogue a culpa nos outros. Cada um examine seu próprio coração. Quem de fato quiser agir retamente já estará muito ocupado consigo mesmo, e por isso não terá do que se gabar em relação aos outros. Ninguém leve a mal se começam com a alta corte de justiça. Digam, portanto, senhores juízes, como pensam que se encontram diante de Deus? É sabido que vocês não permitem a ninguém que se assente entre vocês no tribunal que não seja suficientemente ancião e casado com uma legítima esposa, e isto é justo. Ao que deveria servir isso, talvez vocês não o saibam mais, ao passo que no passado muito sabiamente se dava atenção a isso. Nos tempos que se passaram, os anciãos e os sábios se preocupavam com que os jovens chegassem àquela idade tendo já aprendido a conhecer o direito imperial e o direito régio, e além disso o direito regional, o feudal e os costumes jurídicos das cidades. Depois, quando um jovem estava suficientemente avançado em idade, conhecia bem essas legislações e além disso era temente a Deus e íntegro, de modo que lhe poderiam confiar com plena confiança as questões jurídicas. Então os anciãos o convocavam, o elegiam e o associavam a si no tribunal. Ele também deveria ter uma legítima esposa. Devia consentir em manter seu coração e seus sentidos dirigidos a ela, sem ter mais a necessidade de pensar no próprio coração e nos próprios sentidos, e em uma outra mulher que não fosse sua esposa, que ele podia a qualquer momento encontrar em casa. Ora, senhores juízes, como vocês se comportam atualmente a esse respeito? Com base na simpatia, vocês agregam a si pessoas que têm escassa competência em coisas jurídicas. Designam também para fazer parte do tribunal pessoas que notoriamente não só não possuem o temor de Deus, mas também outras de quem se sabe igualmente bem que visam a riqueza e a acumulam de todos os modos, tanto justos como injustos. A riqueza que se obtém no tribunal corrompe também as sentenças. Do mesmo modo, aceitam entre si no tribunal os adúlteros, o que é igualmente legal. É também proibido designar como juízes os não casados, como também quem se opõe contra Deus e tem uma conduta de vida não correta. Esse estado de coisas leva a uma falsa e injusta administração da justiça. E Deus, no dia do julgamento,
punirá todos aqueles que agem desse modo. O próprio Deus, com efeito, estabeleceu o tribunal, e este deve continuar submisso a ele. Como se pode pensar que Deus tolere tanto tempo aqueles que, em contraste com o julgamento divino, emitem sentenças injustas? Senhores juízes, comecei por vocês, que carregam a responsabilidade da alta corte de justiça. Portanto, se corrigirem o Supremo Tribunal de vocês, também deverão corrigir-se todos os tribunais inferiores, sobre os quais vocês têm jurisdição. Por isso, vocês são os primeiros responsáveis pelas infrações que acontecem nos níveis inferiores da administração judiciária. É uma função de vocês bastante grave, senhores juízes, a de fornecer reparação. Devem, com efeito, saber que a administração da justiça não é coisa de pouca importância diante de Deus, que reserva a si mesmo o julgamento, e como ele puniu muito severamente o adultério e a presunção quando estava em vigor a lei antiga, da mesma forma julga hoje, embora nós todos tenhamos nos tornado tão insensatos que não sabemos mais perceber a vingança de Deus. Meus caros filhos, quero agora contar-lhes quão impensáveis e pecaminosas consequências teve, há alguns anos, um adultério. Não é nada inventado, mas tudo verdadeiro, e por mim mesmo experimentado. Pois bem, quando eu estava com cerca de 30 anos, dirigi-me a fim de estudar a uma cidade onde viviam 2 jovens amigos que se queriam muito bem. Eram comerciantes e tudo aquilo que possuíam juntos. Tinham também 2 belas esposas e belas crianças. Também as esposas eram boas amigas entre si. Essas 4 pessoas estavam muito bem juntas e quando estavam em casa também comiam sempre juntas. Quando um desses mercadores tinha de viajar para fora da região, confiava aos cuidados do outro seus filhos e sua mulher, assim como a casa e tudo que lhe pertencia, tamanha era a confiança mútua. Ora, aconteceu que conheci intimamente essas ricas pessoas e daí nasceu uma grande familiaridade, a ponto de eu frequentar suas casas e comer com elas. Afeiçoaram-se a mim e de tal forma confiavam em mim que, quando deviam decidir sobre coisas reservadas, procuravam meu conselho. Além disso, tanto os homens como as mulheres se confessavam comigo. Havia um ano, já que eu os frequentava, quando uma das mulheres me disse: Senhor, devo encontrar-me a sós, porque desejo falar-lhe sobre uma coisa grave. Tomou-me então e me conduziu a um lugar reservado. Ajoelhou-se e disse que desejava se confessar. Eu a ajudei a se levantar e lhe pedi que sentasse. Ela começou a dizer: Senhor, eu reconheço-me culpada de ter sido por anos, em segredo, uma grande e sacrílega pecadora, merecedora do fogo eterno. E desatou em um pranto tão violento que não lhe permitia sequer pronunciar outras palavras. Senti grande compaixão e disse: Minha cara senhora, recomponha-se, por amor a Deus, e deixe de chorar. O nosso é um Deus misericordioso. Confesse, portanto, aquilo que a atormenta, que não pode ser, por outro lado, coisa tão grave. Com o auxílio de Deus, quero ajudá-la a se libertar disso. A mulher se acalmou e começou a dizer tristemente: Senhor, confesso-me culpada pelo fato de que minha filha Catarina não é minha filha legítima, e que por medo recebi cerca de 9 vezes. Nosso Senhor, mantive essa coisa comigo e jamais a confessei antes de agora, que o faço com o Senhor. O Senhor deve
de fato saber que o pai é o íntimo amigo de meu marido. Quero também lhe contar como tudo aconteceu. Foi há 15 anos, quando meu marido viajou para o estrangeiro. O Senhor sabe o quanto somos estreitamente ligados uns com os outros. E assim aconteceu que o amigo de meu marido estava sentado ao meu lado e conversávamos confidencialmente. Também o comportamento se tornou muito íntimo, de modo que nos encontramos sempre mais próximos e naquela ocasião comecei a carregar dentro de mim uma criança, minha filha Catarina. Então disse: cara senhora, devo lhe fazer algumas perguntas para poder aconselhá-la melhor. Diga-me, portanto, se desde aquela ocasião você não tem mais nada com ele. Ela respondeu: não, caro Senhor, conforme agrada a Deus. E o Senhor pode crer que experimentamos um grande arrependimento. Se tivéssemos podido revogar tudo com 1000 marcos, nós o teríamos pago. Eu continuei: diga-me, ele sabe que sua filha é dele também? Ela respondeu: na verdade não. Ele pensa que ela vem de meu marido. E agora que confessei isso, nenhuma outra pessoa está a par disso além do Senhor. Caro Senhor, por amor a Deus, dê-me agora a absolvição e imponha-me o que desejar, pois eu bem mereço. E de boa vontade me encarregarei disso. Dê-me também um conselho e indique-me um modo de pôr minha situação novamente em ordem. Eu então disse: não se apavore, senhora, se não posso ainda dar-lhe a absolvição. Você deve primeiro fazer aquilo que lhe peço. De olhos lacrimejantes, ela me disse: diga então, por amor a Deus, aconselhe-me o modo de novamente pôr ordem em minha vida, ou como devo me comportar. Então eu disse: o conselho fundamental parece-me o seguinte: encontrar um modo para que seu marido venha a saber. Ela começou a chorar com mais veemência e disse: isso não pode acontecer em hipótese alguma. Conheço bem meu marido e se viesse a saber do outro, ele o mataria imediatamente. Ou então o outro mataria e depois mataria também a mim, e assim toda a cidade falaria disso. Eu disse: bem, se isso não for possível, empenhe então toda a sua habilidade e convença seu marido a levar a filha para um convento. Diga-lhe que você dedicou a jovem a Santa Catarina e que por isso ela deve permanecer casta e pura. Fale a ele com frequência e retome o assunto outras vezes, insistindo que ele lhe permita satisfazer o voto que fez, dizendo também que assim vocês poderão se dedicar melhor aos outros filhos. De minha parte, também intervirei com insistência. Saiba com efeito que se ela permanecer no mundo, tudo aquilo que ela herdar será ilegal. A mulher falou, portanto, com seu marido e, como insistia, ele também fazia boas promessas, mas depois voltava atrás e não as mantinha. Eu também o solicitava, mas ele ria e até ficou irado contra mim. Mas, Senhor, o que está me aconselhando? O Senhor quer que eu feche em um convento uma filha tão bonita? Riu e continuou: talvez esteja falando assim por interesse, para que ela possa pertencer ao Senhor. Cerca de meio ano depois, durante o qual eu e a mulher fizemos várias e inúteis tentativas, a mãe me disse: o que me aconselha agora? O que devo fazer? Eu respondi: doravante cabe a vocês imaginar alguma coisa de modo que você mesmo ou então algum outro lhe fale de modo diferente, a fim de que ela vá para o convento. E caso isso não seja possível, deve encontrar algum outro modo e seguramente o encontrará para lhe apresentar a situação com prudência, para que ele não reaja do modo violento como teme. Se ele depois devesse dar-lhe um marido, então eu não saberei mais como deve comportar-se, uma vez que em tal caso não poderei facilmente dar-lhe a absolvição, como por outro lado eu desejaria. Ora, como a situação mais e mais se alongava, aconteceu que os dois bons amigos conversaram e por causa de sua amizade
chegaram a um acordo. Um tinha um jovem rapaz e decidiu prometê-lo em casamento com a bela jovem do outro. Os dois convocaram seus amigos e apresentaram a jovem ao rapaz naquela mesma noite. Dessa forma aconteceu que um irmão se deitou com sua irmã. Entre os dois desenvolveu-se um apego tão intenso e apaixonado como eu jamais ouvira antes que pudesse acontecer. Isso é confirmado também pela literatura. Quanto mais intimamente dois se pertencem, tanto mais crescem o amor e a amizade. Observando essa desmedida iniquidade, senti-me invadido por grande compaixão e procurei, falando diversas vezes com cada um dos dois separadamente, induzi-los de algum modo a se separarem. Por mais que fizesse, porém, de nada adiantou. O amor era sempre mais veemente e me convenci de que ninguém jamais conseguiria separá-los, nem sequer com a força. Quando me decidi a ir embora daquele lugar, deixei a jovem que esperava uma criança e nem sequer sabia como me comportar com a pecadora adúltera. Eu lhe disse: minha cara senhora, por motivos de obediência não posso mais me demorar aqui, mas devo partir. Quero, porém, lhe indicar com total confiança um estimado confrade meu, o qual, em confissão, você poderá expor toda a situação, assim como fez comigo. Durante minha ausência, você encontrará assim os conselhos de quem tem necessidade. E me despedi. A desgraça que se precipitou sobre aquelas pessoas foi-me contada por escrito por meu confrade. A esse respeito teríamos ainda muito a dizer, mas iríamos nos demorar muito e por isso devemos deixar o assunto. Pois bem, meus caros filhos, uma vez que experimentei pessoalmente tudo isso que aconteceu, quem sabe em quantos outros lugares durante estes tempos, irmãos e irmãs, primos e primas terão se juntado. Eu também poderia facilmente lhes demonstrar como pode acontecer em semelhantes relações adúlteras. Que um pai se una com sua própria filha. Reflitam vocês mesmos que sequela de pecados secretos podem se verificar no adultério. Cometer adultério é um pecado grave, sumamente detestado por Deus. Um adúltero ou uma adúltera, cada um de seu lado é pior que um ladrão e um assaltante. Um assaltante, com efeito, rouba um homem, e um ladrão furta um homem. Reconheça, portanto, adúltero ou adúltera, que você peca muito mais gravemente quando comete adultério. Com efeito, foi Deus que instituiu o santo matrimônio e por isso ele é coisa que diz respeito também a Deus. É Deus que une tão firmemente em absoluta fidelidade os dois esposos, tanto que eles são definidos como uma só carne e não podem mutuamente se mancharem com alguma forma de infidelidade. O solene juramento que fazem a Deus deve ser observado por ambas as partes. Ora, como um ladrão rouba aquilo que pertence a um outro homem, um assaltante comete rapina em relação a outro homem, da mesma forma o adúltero ou a adúltera muito mais gravemente se mancham de perjúrio em relação a Deus, e além disso roubam e rapinam aquilo que lhe pertence. Com efeito, Deus instituiu o santo matrimônio para si, para que ele fosse coisa sua, a fim de que os homens com íntegra fidelidade e grande santidade pudessem se reproduzir em vista da realização de seu reino. Meus caros filhos, não é, portanto, mais pecaminoso roubar a Deus por meio do adultério aquilo que lhe pertence, do que é pecaminoso roubar os bens de um homem? Deixem-se convencer. É de fato um pecado gravíssimo cometer adultério. E se eu quisesse expor todos os inconvenientes que se produzem por causa do adultério, teria o bastante para falar até a noite. Todavia, mesmo sem isso, já falei bastante. Meus caros filhos, deveria ainda falar da soberba e das pessoas ambiciosas, depois dos cavaleiros e de seus companheiros e de suas esposas, depois dos artesãos e de suas esposas,
Todavia, de fato, não há mais tempo para tudo isso. Também tenho outros assuntos em reserva, motivo pelo qual, se ainda me for permitido pregar, chegará o turno para todos. Agora, tendo eu chamado em causa algumas bem definidas categorias de pessoas, não há motivo para que alguém atribua culpas ao outro, pois sabemos que somos todos igualmente carregados de pecados. Com efeito, quem entre nós está sem pecado? E caso haja alguém que atire a primeira pedra. Meus caros filhos, vendo como as coisas caminham neste nosso tempo, todos nós temos necessidade de nos corrigir. E caso não nos corrijamos, todos vocês que estão aqui diante de mim poderão experimentar as graves e inesperadas calamidades que Deus está pronto para nos infligir. Ora, em nome de Deus, levantem-se e recitem um Pater Noster e uma Ave Maria.